A gente conta que o Itamaraty vai debater na ONU a classificação do Hamas como grupo terrorista. Assunto para o Américo Martins. Américo, conta pra gente mais detalhes sobre essa classificação, porque na posição diplomática do Brasil não é um assunto tão fácil de ser tratado, né? Exatamente, Juliana. Não é um assunto muito fácil, embora o governo brasileiro, já tenha dado um passo nesse sentido quando o presidente Lula publicou nas suas redes sociais uma condenação forte aos atos terroristas. Foi a palavra que ele usou, embora não tenha dito diretamente que o grupo Hamas, esse grupo radical islâmico, é um grupo terrorista na visão do governo brasileiro, ao contrário de muitos outros países que já classificam o Hamas há muito tempo como um grupo terrorista por conta, obviamente, desse tipo de tática que eles usam e essa falta de regra, né? Um grupo que ataca civis, que não respeita as convenções de Genebra, que não respeita os direitos humanos básicos. Então, é uma definição que vem, e os Estados Unidos, por exemplo, adotam isso, União Europeia, vários países, inclusive alguns países no Oriente Médio, que têm diferenças profundas com o Hamas, exatamente por usar esse tipo de tática. O Hamas que tem no seu estatuto uma menção de querer acabar com o Estado de Israel. Não apenas não reconhecer, mas acabar com o Estado de Israel. O governo brasileiro, essa reunião do Conselho de Segurança, inclusive, eu falei com umas pessoas do Itamaraty, Juliana, e eles estavam muito satisfeitos que pelo menos vai acontecer a reunião. Que eles acharam que é muito positivo ter tido esse passo, já que China e Rússia se posicionaram muito contra a posição dos Estados Unidos, não condenaram diretamente o Hamas, pelo contrário, falaram muito mais numa solução de dois estados sendo reconhecidos, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, se o Estado da Palestina um dia vier a ser criado, o que de fato seria possivelmente a melhor solução diplomática, que constava nos acordos de Oslo, mas está muito difícil de chegar por lá. A China e a Rússia são muito próximos do Irã e, portanto, acabaram bloqueando qualquer manifestação condenando o grupo Hamas. O Brasil também está muito preocupado com a situação dos civis. É uma outra coisa que vai ser discutida nessa reunião do Conselho com a presença do ministro Mauro Vieira. Como tentar ajudar os civis dos dois lados, especialmente neste momento na faixa de Gaza, sob intenso bombardeio, sem água, luz e medicamentos. Obrigada, Américo, pelas suas informações. A gente segue acompanhando, então, aqui esse conflito, com imagens ao vivo da faixa de Gaza, e para mostrar também que a discussão sobre a classificação do Hamas como uma organização terrorista é um dos temas que mais tem repercutido aqui no Brasil. Historicamente, o Brasil aguarda a definição do status da ONU, a Organização das Nações Unidas. O Leandro Rezende vem aqui com a gente para trazer informações de documentos históricos da diplomacia brasileira que mostram como o Hamas foi classificado nos últimos 30 anos. Não é isso, Leandro? É isso, Juliana. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. Eu conversei com vários especialistas e fui atrás de alguns documentos que estão no Arquivo Nacional Brasileiro, né? São documentos da Secretaria-Geral da Presidência da República, para poder entender como que, ao longo do tempo, o Brasil tratou o Hamas. Você e o Américo estavam conversando agora, né? Essa é uma questão que se tornou muito cara agora por conta do conflito que a gente está acompanhando aí há quase uma semana, e o Lula, recentemente, presidente da República, usou ali a palavra terroristas, né, numa postagem sobre o Hamas. Só que isso não é aquilo que uma parte da diplomacia demanda e também não é uma parte do debate. Se quer ali que o Brasil, como outros países fazem, classifique o Hamas como uma organização terrorista. Qual que é a história disso, né? Conversei com alguns especialistas que me lembraram o seguinte: o Brasil condena na sua Constituição o terrorismo sob todas as suas formas. Reforçou isso agora e tem essa perspectiva de esperar o que a ONU decide como status dessa organização, o Hamas.
Ao longo dos últimos 30 anos, eu encontrei documentos ali no acervo da Presidência da República que mostram que ora o Hamas foi tratado como um grupo extremista e ora como terrorista de fato. Num desses documentos que eu encontrei, foram vários, que foi feito em 1996, o Hamas é definido como uma organização que tem como objetivo a libertação da Palestina e a destruição, abro aspas aqui, do Estado de Israel. Não há nenhuma menção nesse documento a terrorismo. Só que no ano seguinte, 1997, o governo brasileiro chama o Hamas de Organização Terrorista Palestina e indica a possibilidade do Brasil entrar na rota do terrorismo internacional. Ao longo desses anos todos, o Brasil passou a discutir internamente o Hamas, sobretudo a partir do final da década de 80. E deu para perceber, na análise desses documentos, que no curso dos anos 1990, o governo brasileiro elaborou uma série de informes diante da possibilidade do Brasil se tornar alvo de ataques extremistas. Tem muitos monitoramentos de inteligência guardados no Arquivo Nacional. Nesses informes, ora também o Hamas é tratado como um grupo extremista violento, resultado do que se chama ali pela diplomacia e pela inteligência brasileira, de um terreno fértil para o surgimento de ações violentas, ora como um braço terrorista da luta pela Palestina. Eu peguei esses documentos todos e fui conversar com especialistas para entender essas variações da postura brasileira nesse conflito ao longo dos últimos 30 anos. Por exemplo, o professor Maurício Santoro, que é professor de Relações Internacionais e colabora com o Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Marinha, ele lembra que o Brasil condena atos terroristas, mas, ao contrário de países como os Estados Unidos, não possui uma lista sobre quais são esses grupos. E que, ao longo do tempo, nesse conflito, o Brasil teve uma posição histórica sempre a mesma, a solução dos dois estados, mas que teve uma postura pró-árabe nos anos 70 por conta da crise do petróleo. Conversei também com um doutor em Relações Internacionais, o Igor Lucena. Segundo ele, diante desse conflito, do estado de coisas que a gente está vivendo agora na faixa de Gaza, o Brasil deveria rever a sua posição de esperar uma classificação da ONU e classificar por conta própria o Hamas como uma organização terrorista, lembrando que terrorismo foi tipificado só em 2016 aqui no Brasil e há essa demanda aí do Igor Lucena, de setores, por exemplo, da política brasileira, para que o Hamas seja logo classificado como uma entidade terrorista. Ju. Muito obrigada, Leandro, pelas suas informações. A gente aguarda, então, como vai ficar essa questão aqui do Brasil. Obrigada.